Olá, sejam bem-vindos a mais uma apresentação, a mais um estudo bíblico. O estudo bíblico de hoje tem como título Um Deus de Alianças. De facto, nós temos um Deus que quer fazer alianças com o homem. E hoje vamos realmente ver um assunto muito interessante. É que Deus quer fazer uma aliança contigo. Deus quer fazer uma aliança comigo. E se nós pegarmos na palavra de Deus, na sua Bíblia, e estudarmos como Deus fez alianças no passado, vamos aprender algo de muito significativo da aliança que Deus quer fazer hoje comigo, hoje contigo. Mas para iniciar este estudo, vamos pegar na Bíblia, na palavra de Deus, e vamos ver a aliança que Deus fez com Noé. E vamos a Gênesis, e vamos ler então no capítulo 8 o seguinte. Gênesis 8, 20 diz então: E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Então nós vemos aqui que quando Noé saiu da arca, aquilo que ele fez de seguida foi o quê? Um sacrifício. Um sacrifício para o Senhor. Sabem, muitas vezes as pessoas têm a ideia que os sacrifícios e relacionam os sacrifícios ao santuário. Mas na realidade os sacrifícios já vêm desde o tempo de Adão e Eva. E conhecemos a história, por exemplo, de Caim e Abel. Aquela disputa resultou realmente então de um sacrifício. É muito interessante que se nós continuarmos a ler esta história de Gênesis 8, nós vamos ver que Deus foi ao encontro de Noé para fazer uma aliança com ele. Vamos continuar a ler o versículo 21 e o versículo 22, que diz o seguinte: E o Senhor sentiu o suave cheiro, desculpem. E o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca cessarão. Vemos aqui então, Deus vai ter com Noé e quer fazer uma aliança com Noé. Essa aliança consiste em não mais destruir a terra, até ao fim da história desta terra, não mais destruir a terra como destruiu pelo dilúvio nos dias de Noé. Portanto, vemos então que houve um sacrifício e depois Deus vem ter com Noé e diz: Eu quero fazer uma aliança contigo. Esta aliança traz benefícios para Noé. Vamos ler no versículo a seguir. Agora, 9:1 diz o seguinte: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Então nós vemos aqui neste texto, de facto, que Deus, quando quer fazer uma aliança com o homem, Ele concede ao homem bênçãos. Estas bênçãos são, na realidade, dadas por Deus. E são, de facto, o benefício que o homem recebe em fazer uma aliança com Deus. Mas uma aliança implica também regras. E no versículo 5 e 6 nós vemos realmente essas regras. Vamos ler. Gênesis 9, e vamos ler a partir do 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então nós vemos aqui alguns exemplos de regras que Deus deu a Noé, relacionadas com esta aliança. Sempre que existe então uma aliança, existem também as regras que definem essa aliança. E quebrando essas regras, estamos então a quebrar essa aliança. É muito interessante que esta aliança foi dada a Noé. Mas é uma aliança que ainda hoje nós podemos ver que está válida. Olha, vejamos no versículo 8 e no versículo 9 o que é que nos diz aqui o texto em Gênesis. Então diz-nos 8 e 9. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Então esta aliança foi estabelecida com Noé, mas também com a sua descendência. Isto é muito interessante porque eu sou descendente de Noé.
tu és descendente de Noé. Então todos nós estamos abrangidos por esta aliança que Deus fez com Noé. É interessante que nós vimos que esta aliança envolve regras. Vimos também que Deus quer abençoar todos aqueles que participarem nesta aliança, mas nesta aliança nós vimos também que existe um sinal, que é o sinal de confirmação desta aliança. E esse sinal ainda existe hoje. Vamos ler nos versículos seguintes, então 12 e 13, exatamente este sinal de confirmação. O sinal da aliança está nestes versículos. Vamos ler. E disse Deus: este é o sinal da aliança, que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então nós vemos que esta aliança tem um sinal de confirmação. E este sinal de confirmação é então o famoso arco-íris. E será um sinal por gerações eternas. Ainda hoje nós vemos este arco-íris no céu. E este arco-íris deve ser uma lembrança para nós que Deus quer fazer uma aliança contigo, uma aliança comigo. Mas sabem, e resumindo um pouco o que estivemos aqui a ver, esta aliança tem 4 aspectos, 4 partes bem definidas. E nós podemos ver então que vimos que tem o sacrifício, tem então também a bênção, regras e também um sinal. Resumidamente, vimos que inicialmente Noé fez um sacrifício, depois Deus veio ter com ele, queria fazer uma aliança. Essa aliança trazia bênçãos para Noé, bênçãos para todos aqueles que participarem nesta aliança. Vimos também que existiam regras que definem então a aliança. E por fim, existiu um sinal da aliança. Sinal esse que então deve nos lembrar desta aliança. Isto é muito interessante porque hoje em dia, quando nós queremos fazer alguma aliança, nós chamamos a isso um contrato. E então, o que é que nós fazemos? Pegamos num papel, escrevemos as regras dessa aliança, desse contrato, e no fim assinamos o contrato. As duas partes assinam o contrato. É a versão atual, é a versão de hoje em dia para uma aliança. Mas nos tempos dos patriarcas, nos tempos dos profetas, as alianças ou estes contratos eram feitos de maneira muito diferente. Nos tempos antigos, estamos a falar de há muitos anos atrás, normalmente quando um rei queria fazer, por exemplo, uma aliança com um senhor de uma terra, ou com um vassalo, ou com outra pessoa, não assinavam um contrato. E eles tinham, digamos assim, um sinal ou um ritual muito diferente. Então, o que é que acontecia? Imaginemos que um rei queria fazer uma aliança com uma outra pessoa, um vassalo. Esse vassalo ia perante o rei e o rei ditava as regras daquela aliança. Podia ser, por exemplo, dizer ao vassalo: tens que pagar um tributo ou tens que fazer alguma coisa. E o rei diria que em troca poderia, por exemplo, proteger aquela pessoa ou a sua família, ou dar-lhe um outro tipo de bênção ou benefício. Mas também, nesta aliança, existia um sinal para ratificar, para confirmar a aliança. E esse sinal não era como hoje em dia, de assinar um contrato. Não. O que acontecia? Eles pegavam num animal, normalmente num bezerro, sacrificavam aquele animal e depois cortavam o animal a meio. Isto para nós hoje pode parecer um pouco estranho, mas naquela época era perfeitamente normal. Cortavam o animal a meio e dividiam o bezerro em 2 partes. Colocavam as 2 partes no chão, opostas uma à outra. E depois o vassalo, não o rei, o vassalo, tinha que caminhar entre aquelas 2 partes. Tinha que passar pelo meio. Isto era o sinal que ratificava, que confirmava que aquela aliança estava válida.
E é muito interessante que ele, ao passar, estava a dizer que o mesmo aconteça a mim que aconteceu a este animal se eu quebrar esta aliança. E perante o rei, quando faziam este ritual ou esta cerimónia, estavam a confirmar que a aliança entre as duas partes estava válida. E nenhum dos dois podia quebrar as regras dessa aliança. Reparem que o rei não passava, porque a palavra do rei era definitiva. Mas a outra parte teria de passar pelo meio daquele animal morto e confirmar, de facto, que aquela aliança estava válida. E estava, naquele momento, a dizer: eu estarei condenado à morte se quebrar esta aliança que fiz com o rei. E nós, ao compreendermos como é que isto funcionava antigamente, nós podemos perceber um pouco melhor a próxima aliança que vamos analisar, que é a aliança de Abraão. Mas este ritual, ou este sinal de confirmação da aliança, encontra-se escrito na Bíblia. E temos uma passagem em Jeremias 34 que nos fala exatamente disto. Vamos ler. Então diz-nos Jeremias 34, versículos 18 e 19. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança. Estamos a falar então de uma aliança. Que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções. A saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Então nós vemos aqui, de facto, na Bíblia, retratar exatamente a forma antiga, a forma na altura dos patriarcas, na altura dos profetas, de fazer uma aliança. Isto é muito interessante, temos isto em vista e percebemos como é que isto funcionava, para irmos analisar então a aliança de Abraão. Mas porquê? Porque Deus usa esta imagem, esta maneira dos homens fazerem um contrato, esta maneira de fazerem uma aliança, para fazer a aliança com Abraão. Vamos analisar. Vamos a Gênesis 15 e vamos então ler alguns versículos que nos falam exatamente disto. Comecemos no versículo 1, que nos diz o seguinte: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as puderes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Vemos aqui alguns aspectos interessantes. Então vemos que o Senhor foi ter com Abraão e fez promessas a Abraão. E Abraão acreditou nas promessas do Senhor. E vemos que o texto, e isso lhe foi imputado por justiça. Estamos a falar então de justificação pela fé. Abraão, ao acreditar nas promessas de Deus, foi justificado pela fé. Mas Deus foi ter com Abraão com o objetivo de fazer uma aliança, assim como já tinha feito com Noé. E assim como quer fazer hoje conosco. E vamos reparar tanto no capítulo 15 como no capítulo 17, como é que esta aliança foi feita. E vamos comparar com a aliança de Noé, e vamos comparar com a maneira como os homens faziam, como os reis faziam alianças nesta altura, para podermos tirar ilações para cada um de nós. Vamos então continuar a ler, e no versículo 7 diz-nos o seguinte: Disse-lhes mais: E eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, e te darei a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e os partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Então nós vemos aqui que antes da aliança ser estabelecida, houve então, mais uma vez, como em Noé, um sacrifício. E estes animais, além de serem sacrificados, foram então divididos em 2 partes. Isto vai ser interessante para nós percebermos o que vem a seguir. Vamos continuar e agora vamos comparar com o que diz no capítulo 17.
Diz-nos então a partir do versículo 4: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão. Abraão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente. E de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e à tua descendência depois de ti. E te darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Então nós vemos nestes textos que Deus queria estabelecer uma aliança com Abraão e com os descendentes de Abraão. Será que Deus, ao querer estabelecer esta aliança com Abraão, também, além de beneficiar Abraão, ou seja, trazer bênçãos a Abraão, também tinha regras? Sim. Numa aliança tem que ter sempre regras. E, só a título de exemplo, podemos ver no versículo 9 e 10 algumas dessas regras. Diz então, disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo homem entre vós será circuncidado. Portanto, mais uma vez vemos que esta aliança tinha o quê? Tinha regras. Então nós vemos aqui na aliança que Deus quer fazer com Abraão, vemos a mesma estrutura, digamos assim, que vimos na aliança que havia com Noé. Olha, vamos ver. Inicialmente houve então um sacrifício. Depois vimos Deus a vir ter com Noé e dizer que o quer abençoar, frutificar. Portanto, temos então a bênção e depois temos regras. Regras definidas por Deus que Abraão e a sua descendência deveriam de cumprir para dar como válida aquela aliança. Sacrifício, bênçãos e regras. Mas então, e o sinal? Qual é o sinal de confirmação desta aliança? Nós vimos que na aliança de Noé, o sinal era o arco-íris. Vimos que nesta altura, quando um rei ou quando alguém queria fazer uma aliança com outra pessoa, o sinal era passar pelo meio das duas partes do bezerro que tinha sido sacrificado. E ao passar pelo meio dizer que o mesmo aconteça a mim que aconteceu a este bezerro. Então, qual foi o sinal de confirmação, de retificação que existiu nesta aliança com Abraão? Vamos ver, vamos voltar ao capítulo 15 e vamos continuar a ler este texto, que nos diz então: E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Estamos aqui a voltar a ler o versículo 10 que já tínhamos lido. Ou seja, Deus disse a Abraão para fazer um sacrifício, e ele pegou naqueles animais e os partiu ao meio e os colocou então de frente um do outro. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxutava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Continuando, no versículo 13, diz-nos: Então disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Portanto, Deus estava a dar uma profecia a Abraão, estava a dizer que os seus descendentes estariam 400 anos cativos numa outra terra. Continuando, então, no versículo 14 diz: Mas também eu julgarei a nação, à qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Estava aqui a dizer a Abraão, eles terão 400 anos como escravos numa terra alheia, mas depois sairão lá com grandes posses. Uma referência então ao Êxodo. Mas depois voltando para Abraão, no versículo 15 diz assim:
e tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. Então, de seguida, no verso 17, temos então o sinal de confirmação da aliança entre Deus e Abraão. Qual é esse sinal? E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis que um fumo de fumaça, uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Vamos ver se nós conseguimos compreender este texto. Reparem, Deus estava a falar a Abraão que os seus descendentes iriam estar peregrinos em terra alheia. Seriam lá escravos e depois sairiam. E durante essa história do Êxodo, nós vemos que lá no deserto, Deus os guiava de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo. O que é que essa coluna de fogo representava? Representava a presença de Deus no meio daqueles homens. E nós vemos aqui nesta aliança entre Deus e Abraão, no sinal de confirmação, ao contrário do que acontecia nos contratos, nas alianças humanas, entre um rei e uma outra pessoa, em que era o vassalo que tinha que passar entre o meio daquele animal sacrificado, aqui temos algo diferente. Vemos que uma tocha de fogo, que representava a Deus, é que passou pelo meio das metades daqueles animais. Isto quer dizer muitas coisas. Em primeiro lugar, quer dizer que este foi o sinal de confirmação desta aliança entre Deus e Abraão. Depois também quer dizer outra coisa. Porque nas alianças humanas, o vassalo, ao passar entre as metades, estava a dizer: o mesmo aconteça a mim, se eu quebrar esta aliança. Mas agora, nesta aliança com Abraão, vemos que não é Abraão que passa entre as metades, mas é esta tocha de fogo que representa a Deus. O que é que Deus está aqui a nos ensinar? O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que Deus estava a dizer a Abraão: Abraão, eu quero fazer uma aliança contigo. E eu quero te abençoar grandemente. Para participares nesta aliança, tens de cumprir a minha vontade, as minhas regras. Mas sabes, se tu quebrares esta aliança, mesmo assim, eu estou disposto a morrer por ti. Aqui nesta aliança, Deus estava a dizer a Abraão: Abraão, tu vais pecar, a tua descendência vai pecar, mas eu estou disposto a morrer por ti para continuar a ter esta aliança contigo. De facto, este é um Deus maravilhoso. Um Deus que está disposto a morrer por nós para manter uma aliança conosco que só nós é que somos beneficiados. Porque as bênçãos da aliança são para nós. Isto é uma grande lição para nós. Mas penso que será mais importante nós compreendemos qual é a aliança que Deus quer fazer hoje contigo, que Deus quer fazer hoje comigo. E ao compararmos esta aliança com as alianças de Noé, com as alianças de Abraão, podemos tirar ilações muito importantes para a nossa vida. Mas podemos ver realmente que Deus quis efetivamente fazer aliança com os homens. Vimos isso em Noé, vimos isto agora em Abraão. E no versículo, então, 17 diz o seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Naquele mesmo dia foi estabelecida então uma aliança entre Deus e Abraão. E ela foi confirmada através de um sinal, o sinal da aliança, que foi aquela tocha de fogo representando Deus, passou entre as metades dos animais sacrificados. De facto, muito podemos então aprender com estas alianças. E vemos mais uma vez que nesta aliança com Abraão, estas quatro partes que já tínhamos visto em Noé, vimos aqui também. Vimos então que inicialmente tivemos um sacrifício, tivemos bênçãos apresentadas a Abraão, tivemos as regras da aliança e no fim tivemos um sinal que ratificava, que confirmava essa mesma aliança. Agora nós vamos rapidamente, e para terminar o estudo de hoje, ver a aliança que Deus quer fazer comigo
ver a aliança que Deus quer fazer contigo. Esta nova aliança. Que de facto não é uma nova aliança, mas é assim a confirmação da aliança que Deus sempre quis fazer com o homem. Mas sempre que Deus quer fazer uma aliança com alguém, nós vemos que essa aliança envolvia um sacrifício, envolvia bênçãos, regras e um sinal que confirmava essa aliança. Será que tudo isto se aplica na aliança que Deus quer fazer hoje comigo? Que Deus quer fazer hoje contigo? Vamos ver. Vamos agora para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos então aqui Cristo nos apresenta esta nova aliança. Cristo nos apresenta, de facto, a vontade de renovar a aliança com o homem, de renovar a aliança comigo, de renovar a aliança contigo. E para isso, Cristo nos deu 3 ordenanças diferentes. Vamos rapidamente ver quais são essas ordenanças. A primeira encontra-se em Mateus 28, 19, um texto subejamente conhecido, que nos diz então o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vemos então aqui uma ordenança, que é o batismo. O batismo foi uma ordenança dada por Jesus. Próxima. A próxima ordenança encontra-se em João 13, 14, e diz o seguinte: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Segunda ordenança, qual é? A cerimónia do lava-pés. Terceira, 1 Coríntios 11 diz-nos o seguinte, entre o versículo 23 e 25. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo tomou o cálice, depois de haver ceado, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então nós vemos aqui 3 ordenanças. 3 rituais, se pode assim dizer, que Jesus disse que o homem devia fazer se quisesse fazer parte desta nova aliança. Que são cerimónias, que dizemos que são ordenanças, porque em si próprias não têm valor, mas sim representam alguma coisa. Não são sacramentos, como por exemplo, a Igreja Romana atribui a estas cerimónias a conotação de sacramentos, ou seja, em si próprias têm poder, têm valor. Mas não, são apenas cerimónias que representam alguma coisa, que nos dizem alguma coisa. E é isso que nós vamos ver então para percebermos esta nova aliança entre Deus e nós. Agora, esta aliança é para quem? É válida desde quando e até quando? Vamos ver, vamos analisar, porque o versículo seguinte diz-nos exatamente isso. Vamos ler. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós vemos aqui duas coisas muito importantes. É que sempre que tomamos da Santa Ceia, estamos a fazer um anúncio. Ou seja, estamos-nos a relembrar de alguma coisa. O que é? Desta aliança. E desde quando até quando? Desde a morte de Jesus na cruz até que Ele venha. Por isso esta nova aliança, este novo contrato que Deus quer fazer com o homem, é válido desde a morte de Cristo até à sua segunda vinda. Por isso é válida para ti e é válida para mim. Todas as pessoas que viveram desde a morte de Cristo até à segunda vinda são o alvo desta aliança que Deus quer fazer com o homem. Portanto, esta aliança é para ti, esta aliança é para mim. Vamos voltar a Mateus 28. Porquê? Porque como se faz para entrarmos nesta aliança? O que é que nós temos que fazer para podermos fazer parte entre esta aliança que Deus quer estabelecer contigo e comigo? Sabem que
como nós já vimos anteriormente, no caso de Noé, também no caso de Abraão, a aliança tinha 4 partes distintas. Tinha então um sacrifício, certo? Vimos que tinha sempre. Tinha bênçãos que Deus queria dar ao homem. Tinha as regras da aliança. E tinha um sinal que definia, que confirmava esta aliança. Será que hoje, nestas ordenanças, nós podemos ver estas coisas? Será que hoje a aliança que Deus quer estabelecer connosco tem na mesma estas 4 partes? Tem. E nós vamos vê-las de seguida. Então, como eu estava a dizer, em Mateus 28, temos então definido como podemos fazer parte desta aliança. Diz-nos então o versículo 19, vamos ler mais uma vez. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais uma vez vimos aqui que é até quando? Até a consumação dos séculos, até a segunda vinda de Cristo. E para alguém fazer parte desta aliança, o que é que tem que fazer? Em primeiro lugar, tem que aprender as regras da aliança. O que é que nos diz o texto? Diz-nos então, ensinando a guardar todas as coisas. Tudo aquilo que está descrito na palavra de Deus, tudo aquilo que Deus nos ordenou para fazer, são então as regras desta aliança. E nós temos que as aprender. Para fazer parte desta aliança, temos que aprender quais são estas regras. Temos que aprender o que está escrito na palavra de Deus. Isto é interessante, porque depois de aprender todas estas coisas, qual é o passo que se tem que fazer? Como diz o texto, é o batismo. A primeira ordenança que Deus deu para o homem nesta nova aliança. Mas o que é que representa o batismo? O que é que representa nesta aliança, então, este batismo? Vamos ver. Vamos a Romanos, capítulo 6, e vamos ler, então, o que é que o batismo representa nesta aliança. E diz-nos assim a partir do versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andaremos nós também em novidade de vida. Porque se plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Continuamos no versículo 6, diz-nos, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vemos que na aliança que Deus quer fazer conosco, nesta nova aliança, o batismo representa o sacrifício. Sempre, como vimos na aliança de Noé, como vimos na aliança de Abraão, sempre a aliança exigia um sacrifício. Hoje, nós não temos que fazer esse sacrifício. Nós não temos que fazer esse sacrifício porque esse sacrifício foi consumado na cruz do Calvário. Aquilo que Deus tinha dito a Abraão, ao passar por entre as partes daqueles animais, a dizer que ele próprio estaria disponível para se sacrificar pelo homem, foi uma realidade na cruz do Calvário, onde o próprio Deus desceu à terra e morreu por ti e morreu por mim. Nesta nova aliança, quando alguém passa pela cerimónia do batismo, está a dizer, eu aceito o sacrifício de Cristo por mim. Está a dizer, eu não mais quero viver a minha vida de pecado. E eu agora sou um novo homem, uma nova mulher, e eu quero nascer de novo. Quero deixar para trás uma vida de pecado e quero viver dentro desta nova aliança. Dentro da aliança que Deus quer fazer conosco. Então nós vemos que o batismo, na aliança, representa então o sacrifício. E neste caso, o sacrifício de Jesus Cristo. Isto é de facto muito interessante. Sempre que nós entramos nesta aliança, sempre que alguém se batiza, está não só a dizer que aceita o sacrifício de Jesus,
mas também está a dizer que aceita as regras da aliança. Ou seja, que aceita tudo aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra para orientar a vida de um cristão, a vida de um crente. Mas nós sabemos que na nossa vida, no nosso dia a dia, por muito que estudemos a palavra de Deus, por muito que realmente saibamos quais as regras, existem percalços pelo caminho. E por vezes nós quebramos esta aliança. Será que sempre que isto acontece significa que nos devemos batizar de novo? Não. Uma coisa é ter uma vida de pecado e outra coisa é ter um pecado pontual. E para isso existe uma outra cerimónia, que é a cerimónia do lava-pés. Mais uma vez vemos uma cerimónia com água. O que é que representa a água? Representa este processo de limpeza que Deus quer fazer conosco nesta aliança. Então nós vemos que tanto o batismo como o lava-pés apontam para a justificação pela fé. Aponta para a nossa fé nos méritos de Jesus Cristo, no sacrifício que Ele fez pela cruz. Então nós vemos que estas duas ordenanças apontam para o sacrifício de Cristo. Então nesta aliança vemos que o sacrifício não é algo que nós tenhamos que fazer, mas já foi feito por Jesus Cristo. E vimos também que Deus, com esta aliança, como sempre, nos quer abençoar. Deus quer abençoar-te a ti grandemente. Deus me quer abençoar a mim grandemente. Desde que nós não quebramos a sua aliança. Se nós vivemos de acordo com o que está escrito na sua palavra, de acordo com as regras, esta é a constituição desta aliança. É o livro que diz como nós devemos proceder para estarmos dentro desta aliança. Mas se ao mesmo tempo nós vemos que o batismo, o lava-pés, representam o sacrifício, vemos que Deus nos quer abençoar, vemos que Deus, de facto, tem na sua palavra a Constituição, as regras, nós estamos a ver que existe um paralelo entre esta aliança e as outras alianças no passado. Se não, vejamos no nosso quadro, mais uma vez temos o sacrifício, que está representado pelo batismo, pelo lava-pés, que aponta para a morte de Cristo na cruz. Vemos que Deus nos quer abençoar, e a maior bênção que Deus nos quer dar é a vida eterna. Esta é a maior bênção. Mas já aqui nesta terra, Deus nos quer abençoar. Se nós, de facto, seguirmos as regras desta aliança. Se nós fizermos a vontade de Deus. Mas falta uma coisa, reparem. Em todas as outras alianças, nós tínhamos estas 4 partes. Qual é o sinal da aliança? Qual é o sinal que ratifica a aliança que Deus quer fazer contigo, que Deus quer fazer comigo? A resposta está em João, capítulo 6. Vamos ler. A partir do versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Mas o que é que significa isto? A carne de Jesus é comida, o seu sangue é bebida. O que é que significa isto? Várias vezes ele diz isso, e o texto continua no versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então existe aqui uma referência direta a Cristo como sendo o quê? O pão da vida. Ao seu sangue, o sumo, representado na Santa Ceia como o sumo de uva, ser então algo que traz vida. Mas se eu estou na Santa Ceia e estou a comer um pouco de pão que representa a carne de Cristo, se eu estou a beber um pouco de sumo de uva que representa o seu sangue, o que é que isto quer dizer em termos espirituais? Sabem, estas ordenanças
em si próprias não têm valor. E eu comer pão ou beber um bocado de sumo de uva, isto não tem valor espiritual. Qual é o valor espiritual? É o que é que elas representam. E para nós percebermos então este sinal de retificação da aliança, temos que perceber o que é que isto significa. O que é que isto quer dizer. Se o sacrifício, então, está representado, o sacrifício, neste caso foi o sacrifício de Jesus, está representado no batismo, no lava-pés. Vemos que as bênçãos que Deus nos quer dar, até a vida eterna Deus nos quer dar. E vemos que as regras são a sua palavra. E vemos então que o sinal de retificação, de confirmação da aliança, é a Santa Ceia. Mas o que é que isto quer dizer na nossa vida? O que é que isto quer dizer no dia a dia? O que é que espiritualmente isto nos quer dizer? João 15 dá-nos uma pista. Vamos ler. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabem, comer do pão da vida, beber este cálice, representa espiritualmente a nossa íntima comunhão com Deus. Representa o pegar na palavra de Deus, abrir e me alimentar espiritualmente. Aprender acerca das coisas do reino eterno. Sempre que eu estou numa santa ceia e tomo do pão, tomo do vinho, e estou a dizer a Deus, e eu quero ter uma relação íntima contigo. E eu quero te conhecer profundamente. E eu quero, no meu dia a dia, aprender mais acerca da tua palavra. Ora, isto causa um problema. Porque se eu, sempre que estou a participar numa santa ceia, estou a dizer a Deus, eu quero esta aliança entre mim e ti, e depois no meu dia a dia eu não ponho isso em prática e coloco a Bíblia na prateleira, eu estou a mentir a Deus. Porque se por um lado na cerimónia estou a dizer que me quero relacionar com Ele, depois no dia a dia, eu não me alimento espiritualmente. Eu não tomo deste pão da vida. Por isso, espiritualmente, sempre que nos alimentamos da Sua palavra, estamos a dizer a Deus, e eu quero esta aliança. É interessante, se nós formos ao Espírito de Profecia, e vamos só ler 2 citações, nós vamos começar a se calhar compreender um pouco melhor o que é que isto quer dizer. Diz-nos então em testemunhos para a igreja: faça de Cristo em tudo, o primeiro e o último, e o melhor. Contemple-o constantemente, e à medida que for submetendo à prova, seu amor a Ele se tornará dia a dia mais profundo e mais forte. E ao ampliar seu amor a Ele, também sua experiência de amor mútuo há de crescer, aprofundar-se e fortalecer-se. Isto é o que Deus quer de cada um de nós. Nesta aliança, Deus quer uma comunhão íntima. Deus quer realmente que nós o contemplemos constantemente. Então, se nós formos ao nosso quadro, e este se pode chamar o quadro da aliança que Deus quer fazer com o homem. Desde Adão, desde o início, e vimos Noé, vimos Abraão. Agora estamos a ver a aliança que Deus quer fazer connosco. Vemos então o sacrifício de Jesus na cruz, representado no batismo e no lava-pés. Vemos que Deus nos quer abençoar. Vemos quais são as regras dessa aliança. E o sinal desta aliança é eu dizer ao Senhor que me quero alimentar espiritualmente. O símbolo da Santa Ceia representa uma vida espiritual de íntima comunhão com Deus. Em 2 Coríntios, nós temos um texto que eu aprecio bastante, que é um texto que nos fala da transformação pela contemplação. É um texto um pouco difícil de compreender, mas diz-nos assim. Portanto, 2 Coríntios 3,18 diz-nos: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Em teologia, isto chama-se
Transformação pela contemplação. Mas o que é que isto quer dizer no nosso dia a dia? Vamos ler mais um texto de Caminho a Cristo para nos conseguirmos situar o que é que isto quer dizer. Quando tomou sobre si a natureza humana, Cristo ligou a si a humanidade por um vínculo ou por uma aliança de amor que jamais pode ser partido por qualquer poder, a não ser a escolha do próprio homem. Nós somos o único obstáculo a nós mesmos. Somos o único obstáculo que pode quebrar esta aliança que Deus quer fazer entre Ele e nós. A nossa decisão é o único obstáculo. Satanás apresentará constantemente engodos para nos induzir a romper este laço e escolher separar-nos de Cristo. Então nós vemos que esta aliança é inquebrável, a não ser que nós a quebremos. Sim, porque Deus nunca há de quebrar esta aliança. Ele sempre cumprirá a sua parte. Agora, conseguiremos nós cumprir a nossa parte? Vemos neste texto que Satanás sempre, constantemente apresentará pelo homem engodos. Apresentará coisas para o homem contemplar que o irão separar de Deus. Caminho a Cristo continua. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar e orar, para que nada nos seduza a escolher outro Senhor. Pois que estamos sempre na liberdade de o fazer, mas conservemos os olhos fitos em Jesus, e Ele nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros, contemplando-o constantemente. Seremos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu queria terminar esta mensagem a podermos comparar na nossa vida hoje. O que é que isto quer dizer? Como é que nós podemos contemplar a Cristo, de forma a sermos transformados por Ele, de forma a ratificarmos esta aliança, porque nós só fazemos, porque o sinal de confirmação desta aliança é esta relação íntima que Deus quer ter connosco. E como Satanás está a tentar pôr perante nós tantas distrações, tantas coisas para nós contemplarmos, que nos levam a quebrar esta aliança. Imaginemos a seguinte situação. Imaginemos que eu, a partir de hoje, vou passar a ir para o ginásio. Imaginemos o seguinte. A partir de hoje vou passar a ir para o ginásio para fortalecer os meus músculos. E vou lá quase todos os dias, esforço-me bastante, 1 a 2 horas por dia, e os meus músculos vão começar a se desenvolver. Mas agora imaginemos que eu já fazia isso há 2 anos, por exemplo. Ou há 5, ou há 10, ou há 20. Sim, imaginemos que eu nos últimos 20 anos ia quase todos os dias ao ginásio e estava lá 1 a 2 horas a fortalecer os meus músculos. O que é que ia acontecer ao meu corpo? Será que ele ia ficar diferente? Ia ficar igual? Não, seguramente teria uns músculos muito mais desenvolvidos. Ou seja, aquilo que nós fazemos com o nosso tempo influencia também aquilo que nós somos, certo? Agora imaginemos que eu nos últimos 20 anos, em vez de ir ao ginásio, estaria 1 ou 2 horas por dia a estudar a Palavra de Deus. O que é que vocês acham que aconteceria à minha espiritualidade? É certo que, ao contrário do ginásio, não me ia fazer músculos maiores, mas ia fazer de mim o quê? Ia fazer de mim alguém forte espiritualmente. Mas, como vimos, esta aliança implica contemplar a Cristo. Por isso a pergunta que eu estou a fazer agora, para ti e para mim, é o que é que nós andamos a contemplar? Será que é possível nós sermos transformados pelo poder de Deus? Se passarmos mais tempo a ver uma telenovela, a ver um filme, do que a estudar a Palavra do Senhor? Será que vamos ser transformados por Ele se passarmos mais horas no Facebook do que em comunhão com Deus? Ou se passarmos mais tempo a jogar computador? Ou a praticar desporto? Não importa, seja o que for. O que é que Satanás está a pôr perante os teus olhos para que tu possas contemplar e que te possa fazer a quebrar esta aliança?
Esta aliança só é confirmada por nós se nós, dia após dia, comermos do alimento espiritual. Deus quer fazer uma aliança contigo. A maior bênção que Ele te quer dar é a vida eterna. O que é que nós estamos a trocar? O que é que na nossa vida estamos a colocar perante os nossos olhos? Que em vez de nos levar a aproximar de Cristo, nos leva a afastar. É isto que eu gostaria que nós pudéssemos pensar, enquanto meditamos nesta aliança que Deus quer fazer com cada um de nós. E para terminar, eu queria dizer que Deus marcou um encontro contigo. Deus marcou um encontro comigo. E esse encontro está no último texto que vamos ler, Mateus 26, 29, que nos diz: E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vida, até o dia em que o beba novo convosco, no reino do meu Pai. Deus, Cristo, está à tua espera, está à minha espera. Mas sabem, nós só iremos estar nestas bodas de Cordeiro se isto for uma prioridade na minha vida. Se Cristo for colocado em primeiro lugar na nossa vida. Este é o meu desejo, esta é a minha oração para cada um de nós. Amém.